Olá, querido amigo, olá, querida amiga, sejam todos bem-vindos a mais um Momento da Saúde, aqui no nosso programa Encontro com a Vida. Esse programa se preocupa com os aspectos físicos, mentais, espirituais e, é claro, a saúde é religião. Ter boa saúde é religião em sua essência, porque nós somos o templo do Espírito Santo e Deus quer em nós habitar. E para nos ajudar a cuidar bem desse templo, essa semana estamos conversando com a endocrinologista. É a doutora Ellen Agapito. Tudo bem, doutora Ellen? Tudo bem. Já vamos nos despedir hoje, né? Sexta-feira. A semana passou muito rápida. Né? Mas você podia voltar uma outra semana para nos ajudar aqui. Pode ser? Pode ser. Podemos fazer o contrato hoje? Podemos. Então ela volta mais à frente para estar conosco, para conversarmos sobre outros temas tão interessantes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre distúrbios do crescimento. Então, nós percebemos em crianças e adolescentes que não crescem como todas as outras. Sim. Quais são esses principais distúrbios que acontecem nessa fase do crescimento? Olha, os principais distúrbios, eles podem estar ligados a doenças realmente, como por exemplo uma falta, né, uma deficiência na produção do hormônio do crescimento. Não é algo tão comum. Talvez o que seja mais comum é uma coisa que nós chamamos que é uma criança com déficit de crescimento, mas esse déficit de crescimento ele vai ser corrigido, né, pela aquele próprio organismo. Então você faz os exames daquela criança, você vê tudo e você percebe que está tudo normal. Então se você percebe que está tudo normal, o médico opta por observar. Então ele vai rever aquela criança a cada 4, 6 meses e observar, porque vai chegar o momento que ele vai fazer o estirão do crescimento. Uhum. E aí, nesse estirão, essa criança vai realmente ganhar aquela altura que ficou deficiente nos anos anteriores. Então, esse, na verdade, é o mais comum, é nós termos realmente essa deficiência, mas é uma deficiência que vai ser corrigida. Só que sempre que eu suspeito de que a criança não está crescendo corretamente, essa criança precisa ser avaliada. Uhum. Porque no caso de ser uma deficiência hormonal, aí o hormônio tem que ser reposto. Existe uma idade, assim, não é uma regra talvez para todos, né? Uhum. Mas esse estirão na criança, com que idade normalmente ele vem? Ok, é uma pergunta muito boa. Normalmente, nas meninas de 9 a 11 anos, ok? Uhum. E nos meninos de 10 a 12, 13. Justamente naquela fasezinha que está antecedendo as mudanças mais bruscas da puberdade. Ok. Então, a puberdade, ela chega aos poucos, ela estimula o crescimento, mas se eu tenho também um avanço muito rápido dessa puberdade, eu tenho um amadurecimento muito rápido da cartilagem de crescimento e aí eu tenho um stop no crescimento. Então, o ideal é que as coisas aconteçam realmente de uma forma gradativa. Hoje se ouve falar em postergar esse estirão. Eu já ouvi alguém falar isso. Tem alguma vantagem nisso? Só quando eu tenho uma criança que não vinha crescendo corretamente, e eu preciso fazer com que essa criança alcance o seu potencial melhor ali no que a gente chama de curva de crescimento. É algo que o pediatra tem que fazer com a criança, né? Ele vai medir, ele vai pesar a criança e ele vai colocar num gráfico, né? O endocrinologista faz isso também, o endocrinopediatra. Então, se eu percebo que a minha criança precisa crescer um pouquinho mais e se a puberdade está vindo de uma forma um pouco mais precoce que o normal ou um pouco mais cedo que o normal, eu posso postergar essa questão da puberdade. E aí eu vou manter esse estirão um pouquinho mais de tempo para que essa criança cresça o que ela deveria crescer. Agora, o crescimento da criança também tem que ser avaliado a estatura dos pais e avós, né? Super importante. Porque às vezes a gente espera que uma criança esteja num tamanho, mas o pai e a mãe... A criança ela é sempre avaliada
dentro do que nós chamamos de canal familiar. Canal familiar. Canal familiar. Esse é o Então, termo. o canal familiar, ele é feito baseado na altura do pai e na altura da mãe, e nós calculamos qual é a estatura alvo daquela criança. Uhum. Então, pais diferentes, alturas diferentes, alvos diferentes. E aí eu vou ver se aquela criança, se aquele adolescente está dentro do canal familiar dele. E aí, neste caso, é muito importante, porque eu posso ter pais altos e uma criança que, perto de todo mundo, ela está na altura normal, mas ela não está normal para o canal familiar dela, Perto que dos deveria pais. ser Uhum. maior. Então, isso tem que ser avaliado realmente, faz parte da primeira consulta de uma criança no endócrino. E uma última pergunta, né? Quais são os impactos desse distúrbio na vida de uma pessoa adulta? Do distúrbio do crescimento. No caso de não Ou- atingir o crescimento que deveria ter atingido. Bom, eu vou Ou ter... talvez até em excesso, né? Tem isso também? Tem o excesso, ele é bem mais raro, Aham. né? É uma doença mais conhecida como gigantismo, né? Mas o nome seria acromegalia. Ela não é comum que ela aconteça na infância e na puberdade. Ela é mais comum na vida adulta, onde eu não tenho mais possibilidade de crescimento, mas eu cresço cartilagens. Então a orelha vai crescer, o nariz vai crescer, Olha, a distância entre os olhos vai aumentar, eu vou ter aumento da distância entre os dentes e os dedos vão ficar bem gordinhos. A gente diz que os dedos ficam em formato de salsicha. Então, é uma doença rara, não se preocupe com ela. Mas veja bem, se eu tenho uma criança, um adolescente, que ele não atingiu a altura, né, ideal para ele, é óbvio que isso vai gerar talvez repercussões sociais até, uhum. né? Bullying na escola. Bullying, eu vou ter, por exemplo, um homem muito pequeno, socialmente ele não é tão bem aceito, isso é uma coisa comum, isso atrapalha até para conseguir emprego, né? Tem determinadas profissões, inclusive, que você precisa ter uma altura mínima. Pra Por exercer. exemplo, eu jamais poderia ser comissária de bordo. Eu não tenho altura mínima para comissária de bordo. Conseguir alcançar o bagageiro do avião. Não ia alcançar. Então, existem realmente repercussões, né? E se eu tenho uma deficiência de hormônio de crescimento muito grave, então eu vou ter repercussões, inclusive, no metabolismo do açúcar. Eu Olha. posso ter repercussões até nesse metabolismo. Tá bem. Fiquei então dicas, né, para a gente cuidar, estar acompanhando com o profissional, o pediatra que vai fazer essa curva do crescimento. Como é que chama a questão da família? Canal Canal familiar. familiar. Cuidar com o canal familiar. Não espere que se você tem 1,67 m como eu, que o seu filho vai chegar a 2 de altura, né? É querer demais, né? Doutora Ellen, muito obrigado por seus conselhos, tá? Esperamos tê-la num outro momento aqui no programa de novo. Tá bem? Foi um prazer estar com vocês aqui essa semana. Muito obrigado, que Deus abençoe você.